Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está trazendo a Bíblia. Hoje nós vamos começar a estudar o Sermão do Monte, que é o caminho, né, gente? É o caminho que Jesus deixou e a gente acaba negligenciando muito, são tantas, sabe, explicações, questionamentos e tantas divergências de opiniões que a gente esquece do que ele disse. O caminho é esse. Então basta que a gente comece a compreender mais o que ele realmente deixou pra gente fazer. Eu gostaria de ler. Gostaria não, eu vou, né? Ler uma oração que eu gosto muito, que é a oração de São Francisco de Assis. Então vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu acho essa oração linda. É muito difícil da gente botar em prática, mas é uma oração linda. E tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Porque o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, são instruções bem claras, bem literais, que infelizmente muita gente ainda não conseguiu entender com o coração, né? Porque ela é literal. Porém, o nosso coração tem que estar aberto a esse ensinamento. Então, vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, o que é pobre de espírito? São as pessoas que ainda não chegaram a um certo nível de percepção, de entendimento. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas debochando, né? De que, vou fazer tudo que é cagada que eu quiser na vida e antes de morrer eu vou lá, me arrependo e pronto. Eu era uma que debochava isso, assumo. E hoje eu entendo a misericórdia do Pai, porque a partir do momento que você não entende, que você não sabe, não significa que você não sofra as consequências dos seus atos. Mas na penalidade do Pai, né, que é acima do plano espiritual e do plano de evolução, a ideia dele sobre nós, por exemplo. Quanto mais pobre de espírito, mais puro é aquele ser. Não significa que ele não faça merdas, né? Eu acredito que todo mundo que sofre acaba fazendo merda, porque no final das contas a pessoa está sofrendo. E aí o que acontece? As pessoas acham que depois que a gente vai lá e pede perdão para Deus e, né? Tô perdoado, pronto, acabou. Mano, ó, come no nosso couro. Por quê? Castigo? Não. É porque antes a gente não sabia. Legal. Então a gente tem um longo período de hábitos nocivos. A palavra. E o que acontece? Aí a gente começa a estudar, a gente crê, a gente começa a desenvolver a fé, começa a desenvolver a espiritualidade, começa a desenvolver tudo. Mas a força dos hábitos leva a gente a pecar, a cair, a errar, a fazer merda de novo, e se arrepender de novo, ficar com vergonha, sentir culpa. Por quê? Isso também faz parte do processo. Porque você está deixando de ser um espírito pobre. Então, a cada dor que vem, né, a cada erro,
você tá um passo mais à frente, porque antes você nem reconhecia que estava errando, se agora você reconhece já é um bom sinal, né, que as coisas estão evoluindo. Então, é isso. Depois, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O ser humano deveria chorar mais, né? Eu canso de falar aqui que o ser humano vê o choro como uma coisa horrenda. Gente, o choro é muito necessário, porque se tá brotando o sentimento daqui, é porque tem alguma coisa ali que precisa sair, né? Quanto mais a gente guarda, mais a gente se torna reativo depois para explodir a troco de nada às vezes. Por quê? Porque aquilo ali tá guardado há muito tempo. Então vamos chorar mais, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos é autoexplicativo, né, gente? Por exemplo, não dá para você querer ser manso como Jesus e agindo pela vingança, por exemplo. Alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Desce fogo nele, Jesus! Ô Pai, desce raio do céu, entendeu? Queima no inferno. Então começa até a jogar praga na pessoa. Gente, ser manso não é só da boca para fora na frente da pessoa, é você ser manso aqui dentro. É você entender que cada pessoa tem um processo, cada pessoa vai passar pelos seus próprios erros, né? A gente também erra e a gente não gosta quando a gente comete um erro e a pessoa é compreensiva com a gente. É a oração que eu li, é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado. Então, a partir do momento que você começa a ser mais manso, a tendência é você atrair mais mansidão uma hora, né? Porque as pessoas também têm o tempo delas de evolução. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Gente, quando se trata da justiça de Deus, é um bagulho meio tenso, tá? Porque a justiça não desce só para quem você quer. Quando Deus desce a mão da justiça numa situação, ele desce para geral, entendeu? Então, muitas vezes, a nossa percepção sobre um acontecimento está errado e a gente pede tanto justiça dele que quem toma é a gente, às vezes. Às vezes o erro partiu da gente ou alguma parte a gente não fez certo. Então, depois que eu descobri isso, depois de muita chicotada, eu aprendi a concordar com o que Jesus falou. A justiça é do Pai, a justiça é com Ele, eu não tenho nada a ver com isso. Perdão e vida que segue. É a melhor coisa a fazer, tá? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Lembra lá em cima quando a gente estava falando do pobre de espírito? Porque a gente faz um monte de merda até sem saber. E depois começa a estudar, seja na igreja, seja no centro espírita, centro umbanda ou qualquer religião, no espiritualismo, por exemplo, independente, gente. Antes da gente obter certos conhecimentos, a gente errou naquele degrau ali. E a gente espera misericórdia, né? Pô, eu não sabia, né? Tem coisas que são muito literais, como não matar o seu próximo, e ainda assim tem gente que mata. E ainda em nome de Deus. Então, para você ver que a ignorância, a falta do conhecimento, ela destrói a nossa evolução. Então, se a gente espera que Deus seja misericordioso com a gente, nos dando outra chance e tudo mais, por que não a gente fazer o mesmo? Porque se a gente não for misericordioso com quem errou com a gente, como é que a gente espera que Deus, os anjos, os santos, sei lá quem, seja misericordioso com a gente? Novamente, a oração que eu li é dando o que se recebe. Lembrem-se disso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, eu vejo tanto filho de Deus gritando, sabe? Literalmente gritando, né? Que fulano tá errado porque não é assim, e é o meu jeito que tá certo. Gente, o pacificador,
ele não entra em contenda, né? Eu sei que é difícil da gente manter isso, porque o ser humano ele é complicado, né? A convivência, os entendimentos, as percepções são completamente diferentes. Mas assim, o quanto a gente puder amenizar é melhor. Porque o que a gente sente aqui dentro é o que é a nossa vida do lado de fora. Então, a partir do momento que a gente entra numa contenda, brota uma emoção aqui. Mesmo que seja um debate sobre política, por exemplo, você já começa a sentir uma coisa diferente, sabe? Se você analisar. Então, te deixa muito mais suscetível a descontar frustrações em outras pessoas que não tem nada a ver com a história. É independente do sentido. Cabe tudo que eu estou falando, cabe a vocês analisarem na situação de vocês. Porque estamos todos passando pelas nossas provas, cada um da sua maneira. Né? Eu, por exemplo, passei por abuso sexual, passei 2 vezes, inclusive, em 2 idades diferentes. Passei pelas trevas lá dentro mesmo, por humilhações, eu fui traída, fui enganada, já sofri o cacete. Todos vocês a mesma coisa. São com as mesmas pessoas? As mesmas histórias? Não. Mas o que passa aqui dentro da gente são as mesmas emoções, são os mesmos sentimentos e às vezes até as mesmas reações. Então, a partir do momento que a gente faz o possível para começar a ser mais pacífico, a nossa vida externa começa a ser mais tranquila, né? A gente começa a obter um pouco mais de paz de espírito. E significa, como lá na frente, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, lá em cima vocês não sabiam de nada. Conforme vocês vêm conseguindo colocar isso daqui em prática, escolham suas batalhas. Pega um por vez, gente. Não tem que virar santo da noite pro dia. Isso é impossível. Tem um processo no meio. Então, a partir do momento que você já chega ao ponto de estar pacificando uma situação, olha o quanto você já evoluiu do pobre de espírito. Né? E nada disso aqui precisa de dinheiro, vocês estão vendo? É tudo aqui dentro. Então, Jesus nos traz uma reforma moral, uma reforma íntima. Não tem nada a ver com dinheiro, com essas coisas. Esse é o renascer do espírito, né? A gente morre para a carne e renasce do espírito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Só tem uma coisa a dizer sobre isso: o justo não se justifica, gente. Né? Não adianta a gente... eu estou sendo injustiçado porque eu estou sendo perseguido. Cara, se Jesus passou por aquilo, quem somos nós para não passar por perseguições? Né? Então, e vamos ficar no mesmo ponto. A justiça é do Pai, a justiça é dele. Ele é perito nisso. Né? Então, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Gente, é muito comum, né? É normal os deboches com as pessoas que se convertem, as pessoas que resolvem mudar o estilo de vida. E não só por parte do mundo, a boa parte é por parte dos próprios cristãos, gente, que debocham. Né, aí o mundo junta também, sai inventando mentira, caluniando. É o ser humano, gente. Infelizmente, a gente tem que passar por essas coisas e a gente não pode desejar o mal. Né? Lembrem-se sempre que a justiça vem lá de cima. Se você está com a sua consciência tranquila de que você está fazendo o que é certo, não importa que as pessoas falem que você é lunático, que você é louco, que você é isso, que você é aquilo. Falam que eu sou fanática, que eu enlouqueci. Graças a Deus, gente. Deixa eu no meu fanatismo aqui quietinha no meu canto. Né? E, por último, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Foi o que eu dei o exemplo de Jesus, né? E se vocês forem parar para ler a Bíblia, né, como exemplos, vocês vão entender que não teve um que não passou por situações calamitosas, gente. Então a gente é especial em quê? Eu não sou especial, não sou mais especial do que nenhum deles, pelo contrário, aprendo com a experiência que eles tiveram de vida aqui. Então, não tem como eu achar que eu vou ser melhor e que eu vou mudar o mundo. Não, gente. Né? Se a gente conseguir despertar uma pessoa que seja, já é um grande alívio. E eu vejo as pessoas brigando tanto entre si, né? Principalmente as religiões, que o meu tá certo, o meu tá certo. Jesus me ensina que todas as religiões, doutrinas, ensinamentos, seja de filosofia, de ciência, de psicologia, de matemática, de tudo, são conhecimentos que são necessários para a evolução da humanidade. Então, nada impede que você leia a Bíblia, mas que também estude ciência. Cabe a você discernir o que faz mais sentido para você. Independente do que os cientistas digam, a ciência é um estudo. Os cientistas falando são opiniões, né? Percepções deles. A partir do momento que você pega o estudo bruto da ciência e resolve estudar da sua maneira, você vai transcender a sua mente de diversas formas. Porque você acaba forçando o seu próprio cérebro a pensar sobre aquilo ali, né? Expandir. E Jesus nos traz tantos ensinamentos de que é importante modificar. A primeira coisa que tem que mudar, gente, você vê que é a primeira coisa que fala aqui dentro. Porque não se põe vinho novo em odre velho. Se você não tem uma reforma íntima, como o Espírito Santo, ou a sua espiritualidade, ou os seus santos, sei lá qual nome você chame na sua doutrina, como é que esses espíritos mais puros, essa energia mais pura vai trabalhar em um corpo que está podre por dentro, de ódio, de rancor, de inveja, de egoísmo, de ganância, entendeu? Tem mãe que passa por cima da vida do filho, às vezes vê o filho na miséria, entendeu? E tem muita gente que, o exemplo da Larissa Manoela aí, cara, a garota passando miséria tendo tanto dinheiro, né? Então são exemplos de que toda essa escuridão tem subido a cabeça das pessoas, né? São pregadores de Deus cobrando por orações, são servos da luz, trabalhadores da luz desfilando em carrões, entendeu? Que mataria a fome de uma cidade inteira, né? E pregam o ensinamento de um cara que não tinha nem casa própria para morar, não porque ele não tinha condições, se ele quisesse ele faria o que ele tudo. Mas para você ver como é muito mais profundo do que se parece. Porque são ilusões, gente, a chamada a Matrix, sabe? São ilusões que o mundo bota na nossa visão. Então todo mundo tem que largar tudo, sair passando fome para trabalhar pela luz? Dependendo do seu chamado, sim, cara. Às vezes a pessoa tem um chamado para transcender essa parte egóica e ela não consegue, porque o mundo inteiro falando para ela que ela tá errada, porque ela tem que fazer isso, ela tem que ter dinheiro, que ela tem que... Quando Jesus fala, não se preocupe nem com o que você vai comer amanhã e nem com o que você vai vestir amanhã. Eu vejo tantas pessoas, sabe, Jesus me mostra muita coisa também, não de fazer fofoca, é de ensinamento. E eu também já ouvi, já falaram na minha cara, né? Tipo, as pessoas se sentem no direito de julgar a roupa que eu uso. O jeito que eu faço o meu cabelo, ou a maquiagem que eu uso, ou o esmalte que eu boto. Gente, pelo amor de Deus, vai viver a vida de vocês. Sabe? Deus é tão maravilhoso. Tem anos que eu não compro roupa. Muitos anos. As roupas que eu tenho são todas de doação. São pessoas que não querem mais a roupa e me doam. E isso não é vergonha nenhuma. Eu estou muito ocupada fazendo um outro trabalho e eu não tenho tempo para correr atrás de dinheiro.
E isso não me faz menor, ou pior, ou infeliz. Sabe, as pessoas têm uma visão muito distorcida de que a pobreza é infelicidade. É miséria de... Gente, quanto mais, sabe, ali próximo da pureza, mais próximo você está dos céus. E é como Jesus também disse, né? Não sei, que assim, a partir do momento que você junta riquezas, elogios aqui na terra, menos você tem lá em cima, porque você já foi pago. E é como ele diz, não deixe sua mão direita saber o que a esquerda dá por causa disso. Porque a partir do momento que você faz uma boa ação e tira uma foto, por exemplo, conta para outra pessoa, para você se vangloriar, de certa forma é uma vanglória, né? Ai, porque eu fiz isso e isso. Você já recebeu sua recompensa. O ideal é que seja uma prática entre você e Deus. As atitudes de bondade, né? E que principalmente parta daqui de dentro. Porque quem faz por amor não precisa fazer para esfregar na cara de ninguém. Ela faz no íntimo. Então vamos começar a refletir mais sobre tudo ao nosso redor. É por isso que dói muito o momento em que a gente tem que se desligar do mundo. Porque cada vez que passa, cada ensinamento, você descobre que você, cara, estava mais perdido do que segue em tiroteio. Não sabia nem o que eu estava fazendo. E a cada dia é assim, é uma informação nova, é um mistério novo que se abre, é um ensinamento novo, que muda totalmente a sua percepção. E de pouco em pouco isso daqui vai abrindo para que o seu eu interior, o seu Espírito Santo de Deus e você, independente de como a sua religião chame, comece a trabalhar por você. Porque primeiro tem que começar a tirar essa lama. Né? Não adianta a gente que faz o bem aqui. Muita gente, por exemplo, é um amor na rua, com os amigos, com fulano, com parente de longe, mas quem está dentro de casa, que convive diariamente com aquela pessoa, sabe o quanto ela é ruim, o quanto ela gosta de humilhar, o quanto ela gosta de ajuda, mas joga na tua cara, entendeu? Então, essas coisas que a gente tem que começar a tirar de dentro da gente e nos cercarmos de pessoas que ajudam a gente de coração, porque querem nos ver crescer, como Jesus. Em nenhum momento está dizendo aqui, ó, para você poder, para eu te ajudar, você tem que fazer isso, isso, isso. Pelo contrário, ele não pede quase nada, praticamente nada, e muitas vezes absolutamente nada a quem não segue ele, a quem não tem o entendimento, porque aquilo ali é como estava escrito. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro direito, eu quero falar exatamente como está. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então isso me lembra outra passagem de Jesus, que mais vale uma ovelha perdida que se arrepende do que 100 justos. Então pensem muito bem antes de dar qualquer palpite, meu amor, sobre a evolução do outro. E lembrem-se disso, porque às vezes é muito mais importante ele subir do que você permanecer lá em cima. Então, muitas vezes, você está se achando tal aí, gritando na internet, e você está caindo cada vez mais. E aquele que você está humilhando, de pouquinho em pouquinho Jesus está puxando. E quando ele despertar, vai ser uma festa. O nego está cagando que você caiu. Porque você buscou cair. Aí o que você tem que fazer? Reconhecer o seu erro, chamar ele de novo e falar, vamos lá, tô voltando. E volta, irmão. E assim prolongadamente, porque são aqueles hábitos que eu estava falando no início. A gente tem certos hábitos que não condizem com isso que está aqui. E enquanto a gente não conseguir ir de pouquinho em pouquinho, rasgando isso, tirando isso da gente, são coisas bem sutis, né? A gente não consegue obter essa evolução plena. Então, até sobre os ensinamentos, todas as religiões, a gente pode absorver algum conhecimento de bom,
pessoas ruins, pessoas com ensinamentos distorcidos, com percepções um pouco erradas da realidade, vão ter em todas as religiões e doutrinas. Então cabe a gente discernir o que é bom para minha evolução e o que não é. Não é porque eu estou num templo religioso, numa igreja ou num centro, que eu tenho que seguir tudo o que eles falam. Já teve vezes de eu discordar com eles. Entendeu? De eles falarem uma coisa comigo, eu falo, não vou fazer isso. Porque eu prefiro fazer de outra forma. E a partir de agora, ninguém me dá mais ordens. E eu achando que eles iam ficar putaços comigo, falo, até que enfim você aprendeu a se impor, né? A defender o nosso conhecimento, a nossa sabedoria de vida, a reconhecer os nossos limites. Né? Eu lembro muito do início, que eles falaram, vai chegar uma prova aí pra você, você tem que passar. Vai ser assim, assim, assado. Falei, puta que merda. Tá bom, eu vou. Mas já se prepara porque eu vou reclamando. É o nível de evolução que eu tô ainda, meu amor. Não conseguia seguir sem reclamar. E era eu reclamando na cabeça de Jesus, dos arcanjos, o tempo inteiro. Chegava momentos que até eu ria da cara deles, falando, não sei como é que vocês me aguentam. Mas é isso, gente. É a gente entregar os nossos limites. Esses dias eu estava conversando com meu marido sobre orações. Para vocês verem como todos os ensinamentos de Jesus, eles são complexos e muito simples ao mesmo tempo, né? E usando a palavra. Eu não vou saber dizer onde está isso, porque eu ainda estou estudando e é tudo confuso e eu não tenho uma mínima intenção de decorar a Bíblia. Eu tenho mais o que fazer. Então, tem uma parte que eu não sei quem está num lago conversando com Deus, ele está falando do jeito dele, reclamando, não lembro direito. E Moisés, de alguma forma, vê aquela cena e vai meio que dar uma lição de moral, né? Tipo, respeita Deus e tal. E se achando fodão. Saiu. E aí Deus chamou, vem aqui. Que merda que você fez lá? Você tem noção de que ele estava abrindo o coração dele para mim? Que ele estava sendo muito mais sincero, né? Gente, eu não lembro as palavras exatas, então eu estou contando uma historinha. Você tem noção que ele estava sendo muito mais sincero do que muita gente que fica aí repetindo oração? Eu quero o coração. Volta lá e conserte aquilo. Porque senão a pessoa se afasta de Deus. Né? E ele abaixou a bola dele, o ego dele, entendeu? E sumiu a vergonha do erro que ele cometeu e voltou lá. Então, como eu falei, quem não assistiu o meu testemunho, gente, eu peço que vocês assistam, né? Pra mim, hoje eu rio, né? Na hora de fazer não foi muito legal, não. Na hora de passar por tudo, muito menos. Mas assim, hoje eu tô aqui sorrindo. Passou mais uma vez. Daqui a pouco vem outra rasteira e daqui a pouco passa de novo, tudo passa. Então, lá no meu testemunho, eu acho que foi no testemunho, foi na aula da autocura inicial que eu falei que a minha forma de falar com Deus antigamente, né, no início, era assim. Era xingando, era falando um monte de merda. Mas era o que estava dentro do meu coração. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então tem muita gente que se recusa a orar porque não sabe como fazer. Sabe como é que você faz? Fala. Deixa o seu coração falar tudo que está te angustiando. Vai contar muito mais e tem muito mais chances da sua oração ser ouvida do que você ficar lá repetindo vários mantras e isso e aquilo e repete a oração. Isso daqui, por exemplo, essa oraçãozinha aqui, que é a oração de São Francisco, eu nem sempre, às vezes eu leio quando eu estou começando a me afastar, sabe? Quando eu vejo que eu não estou mais tão paciente, sabe? Que as ocasiões da vida já estão massacrando. Então é bom a gente se renovar, mas é entender a mensagem. Quantas vezes vocês pararam para compreender cada frase, cada significado do Pai Nosso? Aquilo ali é uma conversa de coração que Jesus teve com o Pai e ensinou.
Porque no momento de desespero, às vezes você não sabe nem o que você fala, você pelo menos reza um Pai Nosso, já respira um pouco. Mas é sempre preferível que você entre pro seu quarto, feche a sua porta e abra o seu coração pro Pai. Ele conhece suas vergonhas melhor do que você. Ele te fez, cara. Não adianta mentir. Né? Então a gente, no final das contas, a gente não esconde nossas vergonhas de Deus. A gente está escondendo da gente mesmo. Porque ele já sabe de tudo. Ele já sabe as vergonhas que você vai fazer ainda. E ainda assim ele te ama. Então, por quê? Porque ele já é lá na frente, ele vê lá na frente. Então, ele vê todo um processo enquanto a gente só vê o que o nosso olho enxerga. Então, é por isso que a nossa limitação, né, é tão lá embaixo. Quanto maior você pensa que você é, mais você está lá embaixo. Né? A gente tem que reconhecer a nossa pequenez, mas não a nossa falta de poder. É a nossa pequenez em relação à benevolência de Deus, por exemplo. Não a nossa pequenez aqui no dia a dia. Porque, como Jesus disse, vós sois deuses. Se vocês pararem para analisar, todo o nosso corpo, né, tem, não sei, milhões ou bilhões de seres vivos vivendo dentro de nós, que nós deveríamos estar cuidando, por exemplo. Né, cuidando de alimentação, cuidando da saúde mental, cuidando da saúde espiritual, né, e sendo feliz. Porque é um conjunto. Só um minuto, gente. Voltei, gente. Meu filho estava chamando, eu tive que atender, tá? Bom, nós terminamos aqui, né, a primeira parte. Agora nós vamos para os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Eu queria que vocês compreendessem agora o que eu vou falar, porque vocês não caíram nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Jesus, ele escolhe a dedo as pessoas que ele quer que assistam as mensagens dele. Não por ser um mais especial do que o outro, não se trata disso. Se trata de que as pessoas certas já estão nesse chamado para realmente seguir o caminho que ele deixou, né? Muita gente ainda não está no ponto de compreender isso, a ter esse chamado para colocar na prática. Por exemplo, não significa que eles não vão ter. Eles vão, só não está na hora nesse exato momento. E aos poucos, esse vídeo, por exemplo, essa aula vai continuar aqui. E a cada dia que passar, uma nova pessoa vai chegar até aqui e ele vai trazer essa pessoa até assistir a mensagem que ele quer. Então eu digo a você que está me assistindo agora, se você está assistindo, você tem o seu chamado com Jesus. Então, a partir desse momento aqui agora, a gente tem que começar a absorver os ensinamentos dele com mais afinco, com mais coração. Sabe? Não é questão de trabalhar muito, é de trabalhar bem. Mais vale, às vezes, você sentir uma vergonha e ficar dias na cama se envergonhando daquilo, do que você fazer e não sentir vergonha. Vocês conseguem compreender o nível de um ensinamento desse? Então, vamos lá. Meu caro discípulo, aceite seu chamado, meu amor. Não significa que a partir de agora vai ser tudo fácil. Não. Eu quero que você entenda que as coisas que você tem que passar nesse planeta, você vai passar. Só que com ele do lado, auxiliando, é bem mais fácil. Né? Eu vou até voltar aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então vocês estão tendo esse chamado agora. Não para serem santos, mas para serem consolados. Eu tenho certeza que todas as pessoas que chegaram até aqui, já comeram o pão que o diabo amassou, né? Eu lembro do meu processo, não que ele tenha passado, né, gente? Ainda tô nele. É tanto pão que o diabo amassa pra gente comer que dá vontade de pedir uma pizza, um salgadinho, uma coxinha. Né? A gente ri de desespero, mas faz parte. Né? Ele não pede absolutamente nada para quem não o segue. Mas para aqueles que já estão prontos para segui-lo, meu amor, ele pede bastante.
Porque ele sabe que você está pronto. Você pode não acreditar em você mesmo, cara, mas ele acredita, ele sabe do seu potencial. E é por isso que você está aqui assistindo agora. Então, levem isso que eu vou falar aqui agora, que são as palavras dele, não são minhas, para o seu coração. E reflita nesse sermão do monte dia e noite. Os salmos também são, sabe, um clamor da alma, que a gente se identifica. E são muito fortes. Então, vamos lá. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários, conforme as pessoas forem chegando para assistir, eu gostaria que vocês deixassem no comentário, por exemplo, o que vocês entendem disso. Gente, esquece todo o mundo externo de vocês. Bota a cabeça de vocês para funcionar. Leiam o Sermão do Monte, se possível, os Salmos, mas me respondam isso. Acho que vai ser bonita essa interação. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O que significa isso para vocês? Vocês conseguem conceituar esse significado? Então, se você consegue, deixa aí. Se você não quer escrever nada, espera os outros começar a comentar primeiro e aí você elabora o seu, não tem vergonha nenhuma. Eu canso de fazer isso. Porque a gente sempre tem o que aprender com outra pessoa, independente do nível de evolução dela. Então vamos lá. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu não vou dar a minha opinião, eu só vou ler. Eu gostaria que vocês desenvolvessem esse conceito. E aí depois a gente, na próxima, a gente vai desbravando um pouco mais isso, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. O que vocês conseguem entender desse trecho sobre os discípulos? Sobre os que recebem esse chamado? O que vocês acham que muda aqui dentro? O que tem mudado dentro de vocês desde o momento que vocês, sei lá, o que aconteceu, que fez você ver que existe algo a mais ou buscar algo a mais? É bom a gente colocar essas coisas para fora, tá? Então, daqui para diante, depois nós vamos fazer outro vídeo, porque esse já tá bem, né? Daqui a pouco estão reclamando. O cumprimento da lei e dos profetas, né? Então eu gostaria que vocês analisassem bastante esse primeiro trecho. Quem tiver a Bíblia, gente, pega na mão. Eu particularmente prefiro estudar com o livro assim na mão, sabe? Mas tem pelo celular também, é de graça, você pode ler, você pode pesquisar no YouTube alguém que esteja falando sobre isso. Falando o que eu digo é lendo, gente. Eu não quero que vocês ouçam as opiniões. Eu quero que vocês desenvolvam isso dentro de vocês, para desabrochar um pouco mais sobre os ensinamentos dele. E é muito importante que a gente tenha uma intimidade com Deus, tá? Quando eu digo intimidade, é o que eu estava falando um pouco mais, né, antes. É aquilo de você abrir seu coração, falar do seu jeito. Existem práticas de cura, decretos, de repetições e tudo mais. Eu, por exemplo, uso muito reprogramação mental. Mas hoje eu não uso mais as prontas. Jesus me ensinou a colocar a minha própria intenção
criar minha própria reprogramação, porque ninguém conhece meu ser melhor do que eu mesmo e as minhas necessidades. Então, a partir do momento que eu vou lá e escrevo com a minha mão, eu estou colocando a minha intenção. A partir do momento que eu vou lá, pego o celular e estou lá gravando, para depois ficar ouvindo e reprogramando, eu estou colocando mais intenção, eu estou colocando a minha energia, eu estou lá batendo na porta. Abre aí que eu quero entrar, irmão. Se não abrir, a gente derruba. A porta é estreita. Se fosse fácil, estava todo mundo lá fazendo churrasco. Então, tem que correr atrás, tem que passar pelas brechas, tem que estudar e tem que... Sabe, não adianta ficar sentado, Deus vai fazer tudo por mim. Não vai. Ele está aqui, Jesus está aqui para te ajudar a carregar a sua cruz. Ele vai do lado te dando apoio moral. Quando tu está muito cansado, ele até te pega no colo, irmão. Mas ele não está aqui para carregar por você, nem por ninguém. A dele ele carregou sozinha. Por que ele tem que carregar dele e a de todo mundo? E olha que a nossa nem chega perto da cruz que ele carregou. E ainda assim ele está aqui com todo amor, independente de você se converter ou não. Aceitar esse chamado não se trata de uma religião. Se trata do interno, se trata do seu coração. É você se abrir para a luz. E tem muitas pessoas já despertas, principalmente no YouTube, ajudando, gente. E é isso, gente, é a gente correr atrás, bater na porta, até a porta abrir, irmão. Aqui nós temos uma regra. Não desista. Só isso. Não tem que parar de fumar, que tem que parar de beber, que tem que virar um santo. Não, só não desista. É a única, sabe, regra desse tratamento de autocura. Não desista. Bate até a porta abrir. Chama até ele aceitar vir, meu amor. Seja chato, entendeu? Mas vá fazendo a sua parte. Porque não adianta ficar gritando, clamando e não fazer a sua parte aqui. Sabe? Eu tô em depressão, eu não consigo levantar da cama. Não precisa levantar da cama. Abre teu celular e vai tentar ler uma passagem. Eu prefiro na mão, porque vocês não fazem... isso daqui é as minhas anotações. Conselhos deles, das coisas que eu tenho que mudar. Então, nomes de pessoas que eu me importo, que estão aqui dentro, estão em tratamento, estão sendo, amparados. Então, e tudo isso falta pra gente. Tudo de bom que a gente faz, a gente recebe, é dando que se recebe. Então, às vezes, quando a gente está num momento muito difícil, vocês vão ficar impressionados do poder que isso daqui tem, de abrir, aleatoriamente. Depois eu vou até ler o que abriu aqui. Os macetes, meu amor, maceta tudo. Nada por acaso. Então, vocês vão ficar abismados do poder que isso tem, porque chega a mensagem exatamente que você está precisando. Sabe? E vocês podem fazer isso pelo celular também, do jeito que vocês conseguirem fazer. Tá? Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Eu vou, logo, um pouco em breve, eu vou montar uma reprogramação dessa que eu tô falando. Eu vou criar uma do chamado, né, em si, para que tire um pouco o véu do mundo, né, que obscurece muito o nosso discernimento, e uma ajuda no contexto geral. E depois que eu montar isso, eu vou trazer um vídeo explicando como vocês vão fazer, de vocês mesmos, para o que vocês quiserem, vocês que vão criar, eu vou ensinar vocês a criar. Entendeu? Então, a gente vai começar a dar início à autocura na prática, tá? A gente já tem bastante conhecimento até aqui. Aconselho que vocês assistam tudo, porque não tem nenhum vídeo aqui que não seja necessário nessa caminhada. Quem sentir no coração, gente, assista tudo de novo, quantas vezes forem necessárias. Eu, por exemplo, eu uso muito, eu também assisto. Eu tenho vergonha, mas eu tô começando a assistir as coisas que eu mesmo gravo, né? Olha só. Para que eu incorpore isso em outras partes da minha vida que eu ainda não consegui curar. Então a gente sempre tem como aprender. Eu vi um vídeo de uma senhora bem velhinha, né? Ela falando
que ela leu a Bíblia 99 vezes e as 99 vezes ela teve um entendimento completamente diferente. E isso é com qualquer conhecimento que a gente busque. Eu tenho certeza que se vocês pegarem um livro... Desculpa o barulho, gente. Eu tenho certeza que se vocês pegarem um livro, por exemplo, vamos supor, de filosofia, de história, de alguma matéria que vocês gostavam na escola, pega aquele livro e vai ler de novo, aquele ensinamento, por exemplo. Pega do ensino fundamental e depois vai para o ensino médio. Vocês vão ter uma compreensão completamente diferente daquilo ali. E a mesma coisa com a Bíblia, a mesma coisa é com os livros de autoajuda, com livros espiritualistas, com qualquer, sabe, coisa que você queira. Por exemplo, eu vejo muito preconceito das pessoas com o pessoal que está dentro da magia e tudo mais. Gente, a magia, ela não é nem boa nem ruim. Ela não é. A entidade que você está chamando, meu amor, é que ela é. A intenção que você está colocando naquele ritual ali é que é. Ou ele é bom ou ele é ruim. Se eu não me engano, eu já comentei isso aqui em alguma das aulas, que se eu não comentei, estou comentando agora. Que eu, estudando, né, sobre magia, ritual, essas coisas, eu cheguei à conclusão, eu falei, pô, eu posso usar isso daí de outra forma. E eu comecei a botar para Jesus, meu amor. Se eu posso chamar qualquer pessoa, eu vou chamar Jesus. Por que não? Ah, se eu estou tendo dificuldade de vencer uma pornografia, eu vou fazer um ritual para isso, tomar nojo dessa merda, entendeu? Acabou o meu problema. Então, aí tem uma grande diferença do que eu ir lá fazer um ritual para destruir a vida e a felicidade de um casal, por exemplo. Que é o que muita gente faz, de amarração amorosa, disso e daquilo. Então, o que a pessoa está dando? A pessoa está dando maldade, o que ela vai receber de volta? Eu ia fazer o sinal de um palavrão aqui, mas eu acho que vocês já entendem, né? Uma hora a casa cai e o bagulho fica doido, desmorona tudo e ó, tu vai pagar tudo que você desejou pro próximo. Da mesma forma acontece com quem deseja o bem, quem pratica o bem, quem ora pros outros. Você vai receber exatamente o que você está dando. Então é aquele ditado. Deus é tão maravilhoso que ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita tudo, meu amor. Mas ele também é o Senhor da Justiça. Então o que isso significa? O plantio é livre, você pode plantar o que você quiser na sua vida. Agora a colheita é obrigatória. Ninguém corre da justiça de Deus. Então eu acho que isso pode levar a gente a pensar muito bem antes de agir, antes de criticar, antes de julgar o erro do próximo, porque você também erra. E é como Jesus diz, antes de querer tirar a entrave, sei lá, não sei o nome, do olho do outro, tire do seu, porque às vezes do outro é desse tamanhozinho, no seu tá desse, ó. E o ego não deixa a gente ver. Então, a gente se torna mais cauteloso, a gente se torna aos poucos mais empático, porque a gente começa a ver a luta do outro também. Né? Se a gente sofre quando a gente erra, né? A gente já tá nessa parte da culpa, da vergonha, porra, o outro também tá passando aquilo ali, às vezes até pior, cara. Entendeu? Então, isso vai brotando, essa bondade, ela vai brotando de pouquinho em pouquinho. Não se culpe se você ainda não se sente assim. É um processo. Tá bom? Bom, o que eu posso deixar aqui pra vocês pra ajudar? Eu vou ver se eu deixo algumas orações. Não acho melhor. Eu vou ver, tá bom, gente? Se tem alguma coisa que possa ajudar vocês. Talvez uma meditação com Jesus possa ser válida, né? Uma frequência mais com Deus. Quem tiver a Bíblia em casa, quem tiver condições de comprar uma Bíblia. Gente, eu amei a minha. A minha, se eu não me engano, foi R$30 ou foi 30 e pouquinho. Nem frete eu paguei. Ela é realmente linda. Não tô fazendo propaganda, não ganho dinheiro nenhum com isso, tá? Nem tenho parceria com ninguém. Mas aqui, ó, pra vocês verem.
as partes em que são as próprias falas de Jesus, que Jesus abriu a boca e falou, elas ficam em vermelho, tem um destaque maior. Então, quem tiver condições de comprar uma mais cara, né, gente, fica a critério de vocês. Eu gostei bastante da folha dela. A única coisa que não é muito legal, mas também não é uma reclamação, porque pelo preço, né, gente, eu dei graças a Deus, porque eu não tinha mais do que esse valorzinho. E que ela não fica aberta, sabe? Assim, se a gente quiser deixar. Mas aí, por exemplo, eu uso minhas pedras, né? Deixo por cima e ela fica paradinha. É sempre bom deixar, né? Quando puder comprar uma, deixar sempre uma passagem aberta ali para que aquela energia do conselho que trouxeram para você fique reverberando ali, que você reflita sobre ele diversas vezes no dia. Por exemplo, se você está passando por um problema, você foi lá e fez o que eu falei, abriu aleatoriamente, saiu uma passagem específica, pô, deixa ela aberta, leia ela de manhã, de tarde e de noite, reflita pelo menos umas 3 vezes, sabe? Faça um Pai Nosso também. Quem quiser, eu vou deixar essa oração de São Francisco de Assis aí embaixo. E também posso deixar outras orações, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, todas elas servem para um propósito. Então aí, eu já sei o que eu vou deixar na descrição. Vou deixar várias orações, mas não para vocês ficarem repetindo, né? Que vocês deixem essa oração brotar no peito de vocês. Que vocês entendam o que está escrito nessa oração. Qual é a mensagem dessa oração? Tá bom? Bom, ao contrário de muitos trabalhadores da luz, né? Eu não fico pedindo dinheiro para orar por ninguém, né? Todos os que estão aqui já estão sendo trabalhados. Mas quem quiser contribuir com o canal, né, gente? O Pix está aí embaixo, não se sintem na obrigação. Né? Eu vi aí esses dias uma pastora que ela cobra R$7 por oração. Gente, eu ri muito. Pai, eu não tô julgando. O Senhor conhece meu coração, eu não tô julgando, me perdoa. Mas assim, não tô rindo dela cobrar, sabe? Todo trabalho é válido, gente, independente da gente concordar ou não. Deus usa a boca de todo mundo, com certeza uma palavra leva pra pessoa, tá? Por isso que não é interessante a gente julgar o processo de ninguém. Mas assim, o que eu ri foi depois, quando ela, pra se justificar, né, tá sendo atacada, coitada, ela falou... Ninguém é tão pobre. Eu acho que foram essas palavras. Se não for, me desculpa, me perdoa. É só vocês pesquisarem aí que tá no auge. Ninguém é tão pobre assim que não possa fazer um propósito de R$7. Cara, se você entrar na minha conta, não tem 5 centavos. Como assim? Não existe uma pessoa, não existe ninguém tão pobre que não possa fazer um propósito de R$7, sabe? Isso é de uma tamanha ignorância e imbecilidade dizer uma frase dessa. Num país em que as pessoas estão passando fome, não só nesse país, gente, no mundo tem países tão piores que a gente está sofrendo tanto mais. Né? Então, eu entendo a revolta das pessoas em criticarem, em perseguirem, mas, gente... Errar é humano, sabe? Vocês têm que entender que até mesmo quem está no cargo de pastoria, de sacerdotisa, independente da hierarquia, do conhecimento, do estudo, da religião, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos aqui errando, sabe? Não cabe a nós julgar o erro do próximo, só cabe a nós julgar o nosso próprio erro. Tá? Então evitem cair nessas ciladas de debater, de julgar. Cara, deixa o outro na mão de Deus, que Deus sabe o que tá fazendo, cara. Tá bom? Vamos focar no nosso. Tá? Aqui eu não cobro R$7. Eu mando um beijo pra todo mundo que tá sendo perseguido por erros. Gente, a única coisa que eu tenho pra dizer é que errar é humano. E que as pessoas lá fora já querem julgar a gente pelo nosso passado, independente dele ser há 10 minutos atrás. Entendeu? Quem dirá um dia atrás, um ano atrás. Então, nós que somos escolhidos, está na hora da gente transcender esses ensinamentos arcaicos, sabe? E começar a dar mais apoio, dar mais empatia, dar mais amor a quem tá passando por processos dolorosos, cara, de aprendizado ainda. Eu tô ainda, sabe? Eu reclamava tanto que eu tô tanto tempo isolada do mundo que eu não sei mais conviver com as pessoas.
E eu reclamava muito com Deus sobre isso. Muito, muito. Eu não tenho um amigo, eu não tenho ninguém para conversar. E sim, as pessoas que eu tinha não entendem o que eu falo, entendeu? Então eu fico. E num momento muito difícil meu, ele me botou para buscar ajuda de uma pessoa. Poxa, com o coração apertado, achando que mais uma vez eu ia receber um não, né? Porque quem não tem dinheiro para pagar, meu amor, né? Mas, pô, não, eu ainda não vou divulgar, mas, pô, ela me abraçou com tanto amor, sabe? E tem me ajudado no que ela pode, mesmo que sejam conversas, gente. Às vezes uma conversa vale mais do que qualquer coisa. Às vezes a gente só precisa de uma palavra amiga. Sabe, eu tô aqui por você, não desiste não, cara. Às vezes isso é tudo que a gente precisa, né? E que Deus te abençoe, Rayane. Ó, tá aqui, ó. Sabe? E depois que a gente estudar o Sermão do Monte, eu vou encaminhar vocês para as aulas dela. Vão me ajudar muito, né? Eu falo isso desde a primeira aula, gente. Eu não quero que vocês fiquem presos no que eu digo. Eu quero que vocês escutem várias pessoas, várias opiniões, vários conceitos, tudo, para que vocês desenvolvam a própria percepção de vocês, o próprio, sabe, Espírito Santo de vocês, tá? Então a gente vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou longo. Eu iria botar de 2 vezes, mas tá falando aqui que não é pra botar de 2 vezes, que é isso aí mesmo. Quem quiser ouvir, vai ouvir. E quem não quiser, não vai estar aceitando o chamado. Então, se você ficou aqui até agora, meu amor, seja bem-vindo. É um caminho sem volta, tá? Mas é um caminho de alegria, é um caminho de sorriso, é um caminho de consolação. Porque antes eu sofria sozinha, hoje eu não tô mais sozinha. Hoje eu tenho até uma amiga, gente. E vão vir outros mais. Tá bom? Então o mesmo vai acontecer com vocês. Então suportem o processo, tá? Fiquem de olho lá na promessa que vocês receberam, na cura que vocês buscam. E aguentem o processo. Fiquem com Deus. Que Deus nos guarde e abençoe nossa vida e nossos aprendizados, tá? Um beijo a todos vocês e tchau, tchau.